Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja bem-vindo ao programa DS Entrevista. Estamos dando continuidade nessa semana com entrevistas com os candidatos a prefeito das cidades da região. Iniciamos com os candidatos de Suzano, de Poá, estamos ainda fazendo, e hoje vamos estrear com os candidatos de Ferraz de Vasconcelos, recebendo hoje aqui a doutora Elaine Abissanra, a doutora Elaine, da coligação PSB, PT, PV, PMN, PCdoB. Ela tem como vice o Aparecido Marabras e vai também falar um pouco das suas propostas, do seu plano de governo para você, internauta, que é de Ferraz de Vasconcelos. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixa sua mensagem na live da própria página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br. Doutora Elaine, obrigado pela sua presença aqui dessa entrevista. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu queria que, inicialmente, a senhora desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. Obrigada ao Diário de Suzano pelo convite. Boa tarde a todos e boa tarde a todos os internautas de Ferraz de Vasconcelos, minha cidade querida. Muito obrigada pelo convite, novamente. Doutor, antes de começar a falar do seu plano de governo, eu vi já nas primeiras linhas aqui das suas propostas que a senhora disse que o próximo prefeito de Ferraz, ele tem um desafio grande de governar em meio à pandemia da Covid, né? Sim. A senhora teve uma experiência agora com o seu marido, o ex-prefeito Dr. Jorge Abissanra, e eu queria saber por que a senhora já começou com esse assunto no seu plano de governo, que é um assunto muito importante e mundial, né? E já perguntar como que está o Dr. Jorge depois desse episódio, né? Edgar, graças a Deus, hoje ele está super bem, né? Mas ele praticamente morreu, ele teve 3 paradas cardíacas, porque ele teve 90% do pulmão comprometido. E foi um milagre. E eu falo assim que o povo de Ferraz realmente é o nosso povo querido, que recebemos milhares de orações no meu celular. Claro que ele não ficou com o celular dele, mas ficou nas nossas mãos, na mão dos nossos filhos. E o povo de Ferraz é maravilhoso. E eu vou te falar uma coisa, foi o povo, as orações que venceram essa doença tão desconhecida e terrível que está acometendo o planeta, né? A senhora, como médica, achava que ele tinha poucas chances, né? A senhora mesmo chegou a falar isso, né? Olha, eu tenho 2 filhos médicos, Edgar, você sabe, né? O Vitor e o Jorginho, e o Vitor trabalha no hospital de campanha. E ele fala que ele nunca viu uma tomografia tão feia como a do pai dele. E o Jorge já é uma pessoa de risco pela idade, e ele tem psoríase, que é uma doença autoimune que já dá uma debilidade. Ele teve 90% do pulmão comprometido. Então, eu peguei na mesma época, praticamente não tive sintomas, e ele praticamente morreu. Então esse assunto é um assunto que vai preocupar, mesmo com a vacina que está prevista agora para o final do ano, é um desafio grande para as prefeituras. Além disso, desafio. Nós tivemos desempregos, né? Você sabe que a nossa cidade tem empregos, assim, tem muitas pessoas, a maioria delas trabalham em São Paulo, então perderam seus empregos pela locomoção de trem, de ônibus. E olha, bens a Deus, como o pessoal de Ferraz se vira. A gente vê assim, as pessoas trabalhando dentro de casa para ganhar o pão de cada dia. E isso é a minha grande preocupação. Nós tivemos crianças, tivemos perdas pedagógicas que são praticamente irreversíveis, né? O ano de 2020 foi perdido. Para os nossos jovens vai permanecer a data do Enem, e tiveram perdas pedagógicas. A nossa cidade não tem internet, não tem Wi-Fi de graça nas escolas. Então não tivemos aulas pela internet.
Então, tudo isso. Dificultou mais ainda, né? A cidade já era... Temos problemas financeiros sérios, temos famílias e por falta de trabalho, então crianças que não tiveram, no início da pandemia, não tiveram assim, a merenda escolar, sabe? Gerou muitas consequências e é a minha grande preocupação. Doutora, a senhora foi presidente do Fundo Social de Solidariedade por 8 anos e também teve uma experiência como deputada federal. Sim. Também ficou, assumiu, né, oficialmente Sim. como deputada federal. Eu queria que a senhora falasse um pouco, além, claro, a experiência que a senhora tem de 40 anos como médica atendendo na pediatria também, né? Queria que a senhora falasse dessa experiência sua, né, como presidente do fundo, resumisse aí o que foi feito quando a senhora foi presidente do fundo, na experiência também como deputada e também como médica, principalmente nesses 40 anos. Então, eu costumo falar que a minha maior experiência mesmo é de vida, são 40 anos ouvindo as pessoas, tá? Mas no Fundo Social a gente teve muito sucesso na Unitaf, que era Universidade do Trabalhador Ferrazense, que no governo Jorge foi implantado, foi uma lei que nós tivemos à frente de trabalho, onde qualquer pessoa, com qualquer curso ou sem curso, mesmo não sabendo ler, ela podia trabalhar na prefeitura, ela exercia 4 dias de trabalho por 6 horas, ela tinha dignidade de receber o salário, ela tinha dignidade de levar uma cesta básica para a sua casa. E o mais importante, ela tinha um dia para fazer um curso profissionalizante e ser inserido no mercado de trabalho. E essa Unitaf foi uma ideia que eu copiei de Sorocaba, de uma deputada estadual e ex-primeira-dama. E foi verdadeiramente um sucesso, nós tivemos 40 cursos. E hoje eu sei, assim, de uma mulher que montou uma padaria na Espanha. Eu sei de uma maquiadora, que é maquiadora da Vupt, que ela está ganhando cerca de quase 10 mil reais. Eu sei de uma outra moça que está fazendo hotelaria na Nova Zelândia. Então, e fora outras coisas, né? Garçons. Então foi extremamente produtivo no Fundo Social, esse curso da Unitaf e a frente de trabalho. Então vou implantar novamente com mais de 1000 vagas, tenha certeza disso. Como deputada, eu defendia a saúde da mulher, que na época, em 2003, eu tive o meu câncer de mama, e eu tive assim muito contato com o Dr. Pinotti, e foi um câncer bom. Inclusive a filha dele assumiu, né, como uma secretária de saúde. Não foi, todos os cânceres são horrorosos. Os antigos tinham medo de falar essa palavra, falavam assim, a doença ruim, né? Eles tinham medo. Mas o meu caso em especial foi muito atípico, porque eu tive câncer nas 2 mamas e cânceres diferentes no mesmo tempo. Então eu sou mastectomizada bilateralmente. E por esse motivo eu tive assim muito contato com o Dr. Pinotti, que ao meu ver foi e é e será o maior mastro do Brasil. E devido a esse contato, conversamos muito. E ele montou um sistema, né, da saúde da mulher. E com essa experiência de conversas, que meu tratamento demorou muito, eu fiz um propósito de que se o Jorge fosse prefeito, que nós pudéssemos montar o Hospital da Mulher. Então, e montamos, graças a Deus. Então, quando eu fui deputada com a bandeira Saúde da Mulher, porque eu queria implantar o Hospital da Mulher em todos os municípios do Alto Tietê. E lá eu consegui em pouco tempo, mesmo suplente, eu sou a presidente parlamentar da Saúde da Mulher lá em Brasília, e consegui ministrar a palestra do HPV. E na época era o ministro da Saúde, era o Padilha.
e ele implantou a vacina do HPV na carteira de vacinação para todas as nossas adolescentes e a todos os nossos adolescentes. E isso me engrandece, porque com certeza, daqui 10 anos não teremos mais câncer de colo de útero. E hoje ainda morre uma mulher por câncer de colo do útero por hora, não é brincadeira. E o câncer de colo do útero é causado pelo HPV. Certo. Em 2008, né, foi implantado o Hospital da Mulher em Ferraz. Foi. E no seu plano de governo tem uma parte destinada só para políticas da mulher, né? Muito. E uma proposta é voltar com o hospital. Sim. O que era o Hospital, Edgar? Eu tenho que explicar e reiterar, porque com certeza a maioria das nossas ferrazenses usaram o hospital, mas tem muitas jovens, mas eu preciso explicar. Nós chamávamos o Hospital da Mulher pelo seguinte, porque a mulher entrava, era grátis. Qualquer mulher entrava, respondia uma anamnese de 90 perguntas. E a partir daí ela fazia os exames de rotina ginecológicos, por exemplo, Papa Nicolau, ultrassom de mama, ultrassom transvaginal. Se necessário, fazia uma colposcopia, se necessário, fazia uma mamografia, se necessário, fazia o PAF, que é aquele ultrassom direcionado ao nódulo. Vamos supor que ela tinha uma secreção na mama, se o mamilo estava invertido, já se fazia o exame dessa secreção. E à tarde nós já tínhamos o diagnóstico dela. E o mais importante, que eu considero o mais importante, o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. Porque ela já ia para o Hospital Pérola Baito, para o tratamento. Isso é o mais importante, porque nós temos o diagnóstico, mas o difícil é encaminhar para o tratamento. Era um trabalho de parceria, né, também. Né? Mesmo as pessoas que têm convênio. Uma mulher, hoje, se ela apresenta um nódulo, ela, com convênio, ela marca o ginecologista e vai para o masto. Aí do masto vai pedir um ultrassom, do ultrassom vai fazer a biópsia, da biópsia vem um anátomo patológico, aí talvez mamografia, e até chegar do diagnóstico, pro diagnóstico e pro tratamento, demora 3, 4 meses. E as células cancerígenas, elas são reproduzidas muito rapidamente, aí de um nódulo de 1 centímetro, de repente, em 2, 3 meses vai para 4. E aí o prognóstico já é muito ruim. A senhora fez um vídeo nas suas redes sociais falando do seu que a senhora venceu o câncer, né? Como a senhora mesmo falou agora, e também do Outubro Rosa, né? Sim. Da importância do Outubro Rosa. Esse Hospital da Mulher, né? No tratamento oncológico, de que forma que a prefeitura, caso a senhora eleita, poderia atender esses pacientes? Da mesma maneira, toda mulher ferrazense iria lá, tem até uma carteirinha, né? Toda mulher ia se cadastrar e ia fazer os seus exames. Se não tivesse nada com os exames preventivos, ela ia embora para sua casa e voltaria o ano que vem. Qualquer problema, ela ia ser encaminhada. Porque não adianta eu te dar um ultrassom. Nós precisamos de políticas públicas. Não posso dar simplesmente um ultrassom para você e Deus dará. Diagnostica um câncer de mama e para onde você vai? Tem que ter o acompanhamento, né? Nós temos que ter o acompanhamento e o tratamento. Doutora, no seu plano de governo tem um conceito que a senhora usa muito, que é o conceito de cuidar. Cuidar. A gente está vendo que a mulher vai ter um espaço muito importante nas suas propostas de governo. Eu queria saber em relação à secretaria. Existe a possibilidade de criar uma Secretaria da Mulher? Sem dúvida nenhuma. Edgar, a mulher, bom, todos os ferrazenses, realmente, eu vou te falar, quem menos tem é o que mais dá. Isso é uma frase da Madre Teresa de Calcutá que virou, assim,
um lema de vida para mim: quem menos tem é o que mais dá. Ferraz é uma cidade com pessoas extremamente poderosas, abençoadas, mas que eles não recebem nada do governo público, tá? E mais de 54% das nossas mulheres são arrimo de família. E a mulher, ela não vai ao médico, por incrível que pareça, ela leva o filho, ela leva o pai, ela leva o tio, ela leva o irmão, ela nunca tem tempo para ela mesma. E quantas não são violentadas fisicamente, psicologicamente, sexualmente? E às vezes elas se submetem a isso por medo. Então nós temos que ter sim uma Secretaria da Mulher. Quantas não se submetem a isso por problemas às vezes religiosos, por problemas pessoais, por medo? E lá nós não temos nada, nós não temos um abrigo. Nós tínhamos a Sala Rosa, nós não temos mais. Há um mês atrás eu fiquei assim muito chateada, muito machucada. Eu ouvi isso de uma conselheira tutelar, que num final de semana uma mulher foi violentada, foi espancada, ela estava com 3 crianças e nós não tínhamos, e elas não tinham onde colocá-la. E foi para ela, para essa mulher não ficar sem os filhos, ela foi para um abrigo misto. Isso é um absurdo. Gente. A proposta de uma delegacia da mulher, por exemplo... Claro, sem dúvida nenhuma. A gente tem que pleitear isso. A mulher... Olha, eu não é uma questão de feminista, eu dou muito valor aos homens. Sem os homens, nós não nasceríamos também. Os homens são pais de família, nós temos pais de famílias maravilhosos, mas nós temos que pensar na mulher. A mulher é o esteio da nossa casa. A mulher, até eu costumo falar e falo, e vou repetir milhões de vezes, Deus nos deu o milagre da maternidade. Deus nos fez diferente, nos fez com um olhar diferente. A mulher, ela consegue assim, de manhã ela acorda, ela faz o café, enquanto ela toma banho, ela acorda as crianças, ela põe as crianças para ir para a escola, ela vai trabalhar, ela chega, ela pega as crianças da escola, ela arruma o almoço, de noite, idem, aí ela vai fazendo a janta, ela põe a roupa para lavar na máquina, ela estende, e ela se arruma, e à noite, se o filho dela tiver febre, ela quem socorre. Ela tem... Ela é muito versátil, ela tem um olhar, né? Ela entra num lugar, ela vê, ela tem um coração, ela é mais fiel, ela é mais carinhosa, é um milagre da maternidade mesmo. Doutora, tem alguns internautas participando com a gente aqui, né? Fazendo algumas perguntas. A senhora percebe que eu estou olhando para a senhora e olhando para o celular. É que porque bom. As pessoas estão fazendo perguntas. Eu adoro perguntas, sabe por quê, Edgar? Porque eu acho que no momento que nós estamos, lógico que eu montei o meu plano de governo, mas no momento que nós estamos, eu quero muito um governo participativo. Inclusive a senhora tem essa proposta, né, do orçamento, de ter um orçamento participativo. Isso, e é muito importante as perguntas e as opiniões. Eu quero governar com as pessoas, eu quero saber o que as pessoas querem. Vamos lá então. A Argentina Arruda, ela é moradora de Ferraz, né? Mora no Parque Dourado. Ela quer saber se a senhora tem planos de investir uma parceria no esporte, como fez o Dr. Jorge Abissanra com o Ubra de Ferraz, né? Que teve É claro que a senhora tem propostas no esporte, mas tem essa pergunta específica sobre esse assunto. Claro que eu tenho propostas no esporte, né? Nós vamos ter... Como é que ela chama? Argentina Arruda. Oi, Argentina. Muito obrigada pela sua pergunta. Obrigada. Mesmo, eu adoro sua participação. Nós temos que recomeçar, né? Nós vamos ter que fazer uma nova cidade. E eu considero assim, eu sou médica e se você tem o esporte, você tem saúde. Se você tem cultura, você tem saúde. Se você tem educação,
você tem saúde. E o Ubra, nossa, sonho de consumo de qualquer cidade, né? Levantou Suzano. Sim. Eu quero levar ao máximo a nossa cidade. Saiu de Suzano e foi para lá, né? Saiu de Suzano e foi para lá. Né? Eu quero levantar. Suzano se levantou muito com o vôlei. E o que eu mais quero é que a cidade de Ferraz seja enaltecida, seja conhecida. E nós vamos investir muito no esporte das nossas crianças, dos nossos jovens. Eu quero muito que Ferraz tenha, assim, orgulho de ser ferrazense. É uma pieguice, não é pieguice, porque isso faz parte do nosso hino, né? Uhum. Ferraz não tem nada, Edgar. Ferraz não tem nada para criança, não tem nada para o jovem. O jovem fica jogado no contraturno da escola. Então, esporte é uma coisa... Nossa, que sai, já tenho até um preparador físico que eu conheço, que era de Suzano, um técnico. Tenho muitos planos para isso. Argentina, pode ficar tranquila. Doutora, tem uma pergunta do Juvenal Bernardo, né? É uma das perguntas que eu ia fazer também, sobre o centro de convenções. Ele começou na gestão do Dr. Jorge lá em... Né, ele tem 2 mandatos dele, né? 2005 a 2008, 2009 a 12. E em 2017 ele foi interditado por risco de desabamento, né? O que a senhora acha? Faltou terminar ele? Não. Ou depois as outras administrações acabaram não dando continuidade ao projeto? Juvenal, é incrível. Você sabe que Ferraz, eu nunca vi tanto... Eu falo isso em todas as minhas reuniões. Eu nunca vi uma cidade com tanto descaso, tá? Porque Suzano é diferente, porque Poá é diferente, porque Mogi é diferente. Existe uma intriga política, existe uma maldade política. Por que um prefeito faz alguma coisa e o outro não continua? Independente de partido, independente de posições diferentes. Um contribuiu, o outro continua com a contribuição. E de uma maneira diferente. Não precisa todos gostarem do amarelo. Outros podem gostar do azul, outros podem gostar do verde. Mas não, Ferraz é assim. Uns gostam do amarelo e eles odeiam o amarelo e querem que o amarelo não exista. Então, o Centro de Convenções, uma obra bonita, uma obra no centro da cidade, onde poderíamos ter a praça, que tinha até fonte, né? Um centro que poderíamos fazer grandes formaturas, poderíamos ter teatro para as nossas crianças, poderíamos receber uma orquestra sinfônica. Aqui em Suzano tem o Armando de Ré, um teatro. Lá em Mogi também tem um teatro. Poá tem um teatro. Por que Ferraz não pode ter? Teríamos um teatro, poderíamos receber peças, poderíamos ter bailes para melhor idade, poderíamos ter tantas coisas. Poderíamos ter feiras de artesanato ao redor, poderíamos ter, como Poá tem, a festa da orquídea, poderíamos fazer 1000 eventos. Aí, por intriga política, arrumaram um jeito de falar que aquele prédio ia cair. Graças a Deus, né? Deus é fiel, você pode ver, há 6 meses, há 8 meses, veio o laudo do IPT e o laudo do Ministério Público. O prédio não vai cair. E nunca foi cair, porque senão não montariam uma concha acústica, porque se o prédio ia cair, não iam montar. Quem acusou não ia colocar uma concha acústica. E quem acusou também não ia fazer um playground para criança, porque se o prédio ia cair, podia matar a criança. Então, tudo intrigas políticas. Agora, nós vamos fazer uma reforma. 8 anos que você fecha uma casa, você vai ter que fazer uma reforma. E aqui tem o meu compromisso. 100 dias de governo, o centro vai voltar a funcionar. Sabe por quê, Edgar? Porque aí você pode levar não sei a sua idade, não sei se você é jovem, mas enfim, você vai poder levar qualquer criança para passear naquela praça. Você pode assistir qualquer peça de teatro, um culto ou uma formatura.
enfim, uma orquestra sinfônica, uma peça infantil. Você pode, ao redor, ter uma feira de artesanato. Não sei se sua esposa, sua mulher, sua namorada vai amar. E, além de tudo, Edgar, eu quero colocar, tipos chalés ao redor, né? Também eu penso muito... Tem um espaço muito grande lá, né? É um espaço imenso. É mais que um quarteirão. Não sei, eu não sei especificar bem em metros. Nós podemos ter... Eu penso muito na rentabilidade do cidadão ferrazense. Eu quero gerar renda para o cidadão ferrazense. Então, nós podemos ter tipo quiosques ao redor de toda a praça, que era uma ideia. E nós podemos ter sorveteria, açaí, churrasquinhos, pipoca, pizzaria, choperia. Tipo essas cidades, tipo de Bragança, que tem ao redor do lago. Ter um centro de lazer, gerar renda. E se uma família for num domingo à tarde, passear nessa praça, a criança vai brincar, vai correr naquela praça, tirar aquelas grades, porque não tem cabimento, e sentar, comer uma pipoca, ou comer um pastel, ou chupar um sorvete, vai ser um domingo super feliz. É isso que eu quero. E não vai cair, viu? Juvenal, né? Doutora, o doutor Jorge Abisserra foi prefeito 2 vezes, né, vereador, saiu com da prefeitura com uma aceitação importante lá por parte da população, né, mas teve aí os adversários políticos que fizeram algumas denúncias em relação ao trabalho dele na prefeitura. Ele responde a alguns processos, né? Responde. E eu queria saber, assim, como que a senhora vê toda essa situação, como que é evidente que a senhora deve pegar alguns conselhos com ele pela experiência que ele teve na política, né? A senhora vê essa questão das acusações que ele sofreu, né? Até prisão, se isso aí pode, de certa forma, prejudicar o seu trabalho, o seu andamento na campanha. Olha, eu não vejo que prejudique, porque hoje há um reconhecimento, há um clamor da população, né? Eu sou uma pessoa muito fiel a Deus. E hoje, o meu marido, eu reconheço que tem a justiça dos homens. Ele já recebeu a justiça dos homens e a justiça de Deus. Esse clamor nessa doença, esse pedido de oração dos ferrazenses, ele já tinha a justiça dos homens. Porque em 2 meses ele foi solto. Porque se ele devesse alguma coisa, ele não estaria solto. Então ele já teve a justiça dos homens. E agora eu vejo realmente a justiça de Deus com essas orações das pessoas de Ferraz. E na rua, podem até não gostar da pessoa dele, talvez pela maneira de ser, que nem todos gostam do branco, nem todos gostam do preto, do amarelo, do vermelho, mas existe um clamor na cidade. E o que eu ouço é o seguinte: sem dúvida nenhuma, o Dr. Jorge foi o melhor prefeito de Ferraz. Doutora, os ferrazenses mais antigos, a gente falou do vôlei aqui, lembraram, né, na época do vôlei. E agora, quando souberam que a senhora ia vir para entrevista, algumas pessoas perguntaram em relação à festa da uva fina, né? Ferraz foi uma cidade considerada aqui no Brasil como uma festa tradicional da uva fina, que acabou se perdendo. Eu não sei se ainda tem aquele pé de uva lá do Zeca da Uva, né? Tem. E eu vi que tem no seu plano de governo essa retomada dessa festa. Eu queria que a senhora falasse. Pra quem não sabe, né, Ferraz foi plantado o primeiro pé da uva Itália, da uva fina. Então, nós temos que retomar as nossas raízes, né? As nossas tradições. Hoje, por exemplo, é o dia do nordestino e eu quero saudar todos os nordestinos de Ferraz. Ferraz tem muitos nordestinos, todos os meus amigos. Adoro o sotaque de vocês. Uma pessoa que eu amo de paixão é o Júnior, que é amigo de vocês, é locutor da rádio do Jairzinho, da Rádio Cenário. Um beijo para você, tá? Beijo para todos os nordestinos de Ferraz.
Então, as nossas tradições são muito fortes, são as nossas raízes, né? Então, eu quero muito resgatar isso. E vai voltar a festa da uva, sim. E eu quero também retomar o plano de incentivar o plantio da uva fina. Eu queria falar um pouco sobre educação. Eu queria saber a opinião da senhora como médica, e tem aqui um plano que eu vi aqui no setor de educação. A senhora é a favor, por exemplo, uma pergunta que eu estou fazendo para os candidatos que vêm aqui, a volta às aulas nesse ano, com pandemia, ou fica só para o ano que vem, depois da vacina? Então, Edgar, eu acho assim, eu agora, né, se eu me eleger, para mim, eu fui contra que volte às aulas esse ano. Porque eu precisa ser do meu jeito, me perdoa. Porque para voltar às aulas, eu tenho que capacitar todas as crianças e todas as pessoas que estão na escola. Nem para as crianças não serem contaminadas e nem para levarem o vírus para casa. Porque Ferraz é assim, as crianças moram muito com os avós, são pais e filhos e avós que moram no mesmo local, né? O vovô mora embaixo, o papai e a mamãe moram em cima, o tio mora atrás. Então, precisaria ter esse rigor, como eu entrei aqui. Termômetro, álcool gel, todos os banheiros com sabonete, com papel toalha, garantir mesmo. E eu não sei se nesse governo tem essa garantia. Então, até o teste, né? Teria que fazer, né? Até o teste. Nesse ano eu sou contra. No meu governo, se fizesse todos como se manda a Organização Mundial de Saúde, sim. Sabe por quê? Porque aí nós já começaríamos a trabalhar, as mamães, os papais, eu quero fazer, até trabalhar dentro de casa. Cooperativas de costura, cooperativas de alimentos, nós temos que começar a trabalhar em Ferraz. Tudo que uma coisa eu garanto, Edgar, tudo que a prefeitura vai consumir, vai ser consumido com os comerciantes e com as indústrias de Ferraz. Até os uniformes escolares, que a criança, ela não pode receber um uniforme escolar depois de 3 anos que ela está na escola. E recebeu agora em pandemia os uniformes, até eu ouço e eu já vi isso. Os que eram calça comprida viraram bermudinha. Porque a criança cresce, 3 anos que dá espera, muita diferença. Né? Então, é uma proposta. No primeiro mês de aula, já vamos distribuir os uniformes e a gente vai fazer uma cooperativa de costura com as mulheres ferrazenses e vamos confeccionar os uniformes, as calças, sabe, material escolar. A gente vai comprar tudo em Ferraz de Vasconcelos. Ferraz para gerar renda própria. Aí sim vai se tornar uma grande cidade. Ainda na educação, uma das dificuldades que os prefeitos do Alto Tietê, eles alegam é a dificuldade de zerar as vagas de creche. Né? Existe um déficit muito grande de creche. 2.000 crianças. Em Ferraz tem 2.000? 2.000 como que a senhora, creche. na proposta que a senhora tem de zerar, como que seria feito isso? Em quanto tempo a senhora acha que é possível? Imediatamente. Eu não vou construir creche, Edgar, não vou conseguir. E é utópico isso. Mas vamos fazer parcerias. Nós temos várias igrejas evangélicas, podemos fazer parceria com as igrejas evangélicas, podemos fazer parcerias com as igrejas católicas. Temos creches, já temos ONGs que já têm parcerias com a prefeitura. Vamos começar já com parcerias, vamos colocar todas as crianças nas creches. É um direito da criança. E tem direito. Uma outra proposta é ter creche em período noturno, né? Sim. Aí teria que ter contratação de mais funcionários, evidentemente. Claro. Eu quero introduzir mais de 1.000 frentes de trabalho, eu quero introduzir 2.000 frentes de trabalho. A creche noturna, eu sou médica e não é só porque eu sou médica, é que eu vivencio isso
né? Eu sou médica. Não, eu sou médica e eu converso com as pessoas diariamente. Então, as nossas mulheres, muitas são enfermeiras, muitas trabalham em hotéis, muitas são cuidadoras, muitas trabalham em confecções. Elas trabalham à noite. E muitas, como eu falei, 54% são arrimo de família. Onde é que elas deixam essas crianças? E o povo de Ferraz, um ajuda o outro, incrível. Olha, essa pandemia foi vencida, não foi vencida porque o poder público ajudou. Foi vencida pelos vizinhos ajudando, um ajudando o outro. Então a gente necessita da creche noturna. 2 professores por sala de aula, como que funcionaria, doutora? Sim. Olha, nós não tivemos uma perda pedagógica bastante importante. O aluno, ele vai ter que ser inserido, porque tem crianças que captam rapidamente e tem crianças que não. E eu acho um absurdo, sabe, Edgar? A criança, do 1º para o 2º ano, ela tem que sair sabendo ler e escrever fluentemente. Então, e tem crianças que se desenvolvem rapidamente, e tem crianças que não. Mas isso não significa que ela seja mais inteligente ou menos inteligente que a outra. Ou eu vou dar um exemplo, meu filho Jorginho, ele teve dificuldade no 1º ano. E ele hoje, ele trabalha no ICESP, é professor da Santa Casa de São Paulo. E ele entrou na faculdade de medicina, do cursinho, foi direto para a faculdade. Mas no 1º ano ele teve dificuldade. Então você precisa, às vezes, de uma atenção maior para a criança, um olhar para a criança. Agora, essa inclusão também, que eu acho super necessária, de crianças especiais que vão na escola normal. Um autista, dependendo do grau de autista, ele precisa de um cuidado especial. Então, nesse dia, vai ter que ter 2 professores na sala de aula. Por isso que eu falo cuidar. Por isso que eu falo de cuidar. Cada caso é um caso. Tem que avaliar. Se na inclusão tiver uma síndrome de Down, não precisa, às vezes, 2 professores na sala de aula. Síndrome de Down é dócil, é inteligente. Os autistas também são extremamente inteligentes, extremamente. Mas às vezes eles são muito ativos, às vezes eles são agressivos. Então, dependendo do grau do autista, então precisa ter um cuidado. Por isso que eu falo cuidado. Ferraz está precisando de cuidado. Doutora, a gente está caminhando para o final da entrevista, mas tem algumas perguntas que eu queria fazer ainda em relação ao transporte. Eu vi aqui que a senhora pretende abrir um novo processo licitatório do transporte público. Como que a senhora avalia hoje o transporte? Como que seria essa abertura? Nós temos muitas dificuldades no transporte. Bilhete único é necessário. Não tem cabimento, por exemplo, uma pessoa da Vila Margarida ir até o centro, pagar um bilhete e depois ir até o hospital regional e pagar outro bilhete. Tem cabimento isso. Outra coisa, nos nossos idosos, existe uma lei que qualquer idoso acima de 60 anos não paga transporte. Lei federal, né? É uma lei federal, mas não existe essa lei municipal em Ferraz. E existe um monopólio, né? Eu acho que a gente precisa conversar. É um monopólio na cidade. E tem lugares que a espera é muito grande. Os nossos pontos de ônibus são horrorosos. Até quem está pintando os postos são professores indignados. Sabe, às vezes as pessoas ficam esperando uma hora e meia. O que é isso? Não temos um transporte para o cadeirante adequado. Não temos um transporte para São Paulo, que tínhamos e não temos mais. Então, alguma coisa não está certa. Existe um monopólio, a gente precisa conversar direito. Eu vou falar uma coisa assim, não é de homem para homem, não. É de mulher para homem. Conversa séria.
O bilhete único está, inclusive, aqui na sua proposta, né? Tem ampliação de linhas de ônibus. Claro, tem cabimento isso. Como uma mulher, uma gestante, vai ficar horas no ponto de ônibus, um ponto de ônibus inadequado, tem cabimento, na chuva, lugares vulneráveis, cidade cheia de mato, suja, às vezes enchentes, numa enchente, porque a cidade, agora reclamam demais das enchentes, né? Uhum. Engraçado, há 8 anos atrás falam de piscinão, nem mente para as pessoas. Eu não posso mentir para as pessoas. Tem aí gente falando piscinão, piscinão. Piscinão de Poá está há quantos anos para ser feito e não terminou ainda? Para você fazer uma enquete do piscinão. As prefeituras de Ferraz e Poá chegaram a cogitar uma parceria, né? Porque como Sim, mas não pode vir um deputado e falar, vou pôr tanto num piscinão. Não, para você fazer um projeto, você demora meses de um piscinão. Para você fazer uma licitação de piscinão, mais meses. E para você construir um piscinão de 4 a 8 anos, Edgar. Eu não posso mentir para a população. O que se tem que fazer é limpar todos os bueiros. Foram canalizados 17 córregos. Tem uma máquina chamada Bobcat que sumiu. E tem que fazer essa limpeza o ano todo, para evitar tragédias que ocorreram nesses últimos anos. Agora você imagine, e vamos começar com o projeto do piscinão, sou super a favor. Agora imagine uma mulher grávida, na chuva, a água subindo por sujeira e o ônibus não vem. Tivemos tragédias feias o ano passado. Uhum. E é um dos meus desafios. Janeiro, fevereiro e março chove muito. Doutora, estamos quase acabando a entrevista, mas eu tenho uma pergunta que eu tenho que fazer, voltar aqui à questão da saúde, que é a relação ao hospital regional. Os prefeitos que passaram por Ferraz tiveram uma certa dificuldade em relação às parcerias com o Estado em relação ao hospital regional. O pronto infantil ficou algum tempo fechado. Então, Como que a senhora acha que é possível... a senhora acha que é possível manter uma parceria com o Estado em relação ao hospital regional ou a medida seria melhorar a atuação dos postos de saúde? Edgar, vou falar aqui bem olhando nos olhos de todos os internautas de Ferraz. Falta vontade política. Nós temos um hospital com os melhores aparelhos. A UTI de lá é idêntica à do Sírio e à do Einstein. O que precisa é conversa. O que precisa é chegar no governo do estado, sentar com o Dória, falar, oi governador, tudo bem? Ó, eu sou a prefeita de Ferraz e o nosso hospital regional não tem porta aberta para nosso pronto-socorro. Não tem ortopedista 24 horas. Não tinha pediatria até 2 meses atrás. E alguém vem e fala que trouxe a pediatria. Obrigação. Não foi você que trouxe, não. Obrigação. Nós não tínhamos um atendimento infantil em Ferraz. Chega lá no Dória, eu duvido que um governador não requeira isso. Eu vou com o Estevão, deputado aqui. Eu vou com Jorge do Carmo, deputado de Guarana. Eu vou com vários deputados, eu não preciso. Eu honro que Ferraz tenha um deputado estadual. É um grande prazer, eu honro. Mas ele ainda não mostrou para que veio. Eu chego lá, duvido que o Dória não atenda. Duvido. É uma questão de saúde, eu duvido. Eu fico lá, eu sento, eu marco audiência, fico 12 horas. Ah, o governador não pode atender? Não tem problema. Eu vou ficar aqui, amanhã ele me atende. Uma hora ele vai ter que entrar, uma hora ele vai ter que sair. Porque, Edgar, sabe o que acontece em Ferraz? Que eu já ouvi, e se for o caso, eu trago aqui para o depoimento.
um pai, o menino caiu da laje, 8 anos de idade, quebrou as 2 pernas. O pai foi carregando esse menino no colo. Se não fosse os vizinhos, eu falo que Ferraz é um povo poderoso e que ajuda as pessoas. Se não fosse os vizinhos ajudá-lo, não deram uma Novalgina, não deram uma ambulância para essa criança. Esta criança chegou até o Hospital Ipiranga, Hospital Monumento, para ser socorrido e para ser operado. Eu duvido que eu, prefeita, eu entro no Jornal Nacional. Oi, eu sou a doutora Elaine Abissana, sou prefeita de Ferraz de Vasconcelos, estou aqui no Palácio do Governo e estou requerendo que abram as portas para todas as especialidades do nosso hospital regional. Porque em Ferraz de Vasconcelos nós não temos nenhum hospital, é só esse. Poá tem o Medina, Suzano tem a Santa Casa de São Paulo, de Suzano, Itaquá tem o Santa Marcelina, em Ferraz nós não temos nenhum socorro. Eu duvido que no outro dia não tenha todas as especialidades. E tem mais, Que tal a gente fazer uma proposta com a UMC e os nossos residentes não virem atender o hospital regional? Certo. Doutora, a gente está caminhando para o final, mas só para a gente encerrar aqui, segurança sempre tem sido um assunto que as pessoas querem sempre saber do candidato, as propostas, né, que é um assunto de segurança, saúde e educação, são 3 áreas que as pessoas têm bastante curiosidade e reivindicação. Queria que a senhora falasse, resumidamente, o que a senhora propõe para a área da segurança? Edgar, a cidade está toda cheia de lixo, está toda cheia de mato, está escura. Totalmente escura. Se você limpar, se você tirar o mato, se você iluminar, e não é como lâmpadazinha não, vamos iluminar com LED, que é mais barato e dura, que mais barato não, mas que consequentemente vai ficar mais barato e que as pessoas de Ferraz pagam isso na sua conta de luz e vão ter mais durabilidade. E vamos colocar câmeras de monitoramento em todos os bairros. E vamos ter um centro de monitoramento. E esse centro, nós podemos incluir pessoas deficientes que controlem esse centro, com uma segurança militar e uma segurança municipal, para apertar o botão quando vê alguma coisa errada. Ajuda? Funciona rapidamente? O que você acha? Eu não sei, a senhora que está com a proposta, acho que pode dizer melhor que eu. Resolve 90% dos problemas. Monitorar todos os bairros. Não vai ter mato para nenhum bandido se esconder. A cidade vai estar iluminada, vai estar limpa. Vai ter a cidade toda monitorada. Isso nos primeiros 100 dias, eu estou falando. A senhora é a favor da Guarda Armada? Sim, porque eu digo isso, a senhora estava na Câmara Federal, né, e tem uma proposta lá de mudar a nomenclatura da GCM para Polícia Municipal. Sim, nós tínhamos a Guarda Armada, mas com todos os requisitos que é para você dar uma arma para uma pessoa, não é simplesmente dar arma. Essa pessoa tem que fazer vários cursos psicológicos para ela poder ter a arma. Mas isso dá um empoderamento e dá um temor para quem está do outro lado. E nós tínhamos canil, nós tínhamos não era mobilete. As motos, né? Tinha as motos e tinha aquela mobilete. Patinete, né? Sumiu tudo. Isso era a única a Guarda Armada da região. Sumiu tudo. Para a gente ter conseguido essa Guarda Armada, durou meses para ser construído esse projeto. Isso dá um temor às pessoas que querem roubar,
certo? Tá certo. Nós temos várias divisas em bairros muito vulneráveis da região metropolitana de São Paulo. Então precisamos disso. Mas se você já limpar, iluminar, dar segurança, nenhum bandido se esconde. E vai voltar sim. Por que não? Nós já temos os guardas lá. Doutora, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no programa. E eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para o internauta de Ferraz, principalmente, que acompanhou aqui a nossa entrevista, a sua entrevista, né? Para a gente encerrar. Agradeço mais uma vez. Obrigado pela sua participação. Pena que acabou, Edgar. Gostaria de ficar aqui falando horas com vocês, com as pessoas de Ferraz. São pessoas que eu gosto demais. Eu falo, foi em Ferraz que eu construí o meu castelo de vida. E o motivo de eu estar candidata por indignação. Sabe, uma cidade que me deu tanto, que me ofereceu tanto, que as crianças de Ferraz me seguraram no colo e que agora também, no momento que o meu marido teve, no momento de vida e morte, vocês oraram tanto por eles. Eu conto com vocês. Conto, sabe? Conte com essa amiga, com essa mãe, com essa mulher que sempre quando vocês bateram no meu consultório, eu abri e olhei nos seus olhos e tentei fazer o melhor para você. Não como médica, mas como amiga. Deixa eu te ajudar. Deixa eu cuidar da nossa cidade. Você vai ver como essa cidade vai ficar. Acredite em mim. Um beijo grande. Vocês merecem o melhor de uma cidade. Vocês são pessoas poderosas, vocês são pessoas abençoadas. Deus abençoe essa cidade. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Elaine. Bom, e assim encerramos a nossa entrevista. Queria agradecer você, amigo internauta, que encaminhou as suas sugestões, as suas perguntas. Algumas não consegui fazer aqui por questão do tempo, mas a assessora da doutora Elaine, da candidata, está aqui. Ela com certeza assistiu e vai, na medida do possível, responder você. Continue nos acompanhando durante essa semana. Eu queria agradecer você mais uma vez e até a próxima entrevista. Obrigado.